Essa semana eu decidi que eu iria dar uma avaliada, uma pesquisada ali nos principais lançamentos da Netflix, porque eu vou ser bem sincera, faz um tempo que eu não consigo parar para assistir uma série ou um filme. E aí eu decidi que eu iria finalmente assistir um lançamento que foi muito bem comentado pela crítica, muito bem aceito pelos fãs e pela galera que gosta muito de assistir todos os filmes da Netflix. Então por isso hoje eu vim aqui dizer pra vocês que eu assisti Enola Holmes. Mas e daí? E daí que Enola Holmes é um grande desconhecido para muitas pessoas não conheciam a história desse personagem e a maioria deles foram conhecer por causa desse filme. E eu vou confessar, assim como eu não sou tão assim próxima das histórias do Sherlock Holmes, da família do Sherlock Holmes. Então eu nunca fui atrás, eu nunca soube que existia uma irmã mais nova. Então eu decidi trazer aqui pra vocês o que eu achei desse filme, do que eu senti assistindo ele, se eu achei bom, se eu achei ruim. Vamos lá, vamos pro que interessa. Eu vou começar essa análise como eu sempre começo as minhas análises, que é pela ficha técnica, e ao longo do vídeo eu vou dando as minhas explicações do que eu senti, do que eu achei. Bom, então Enola Holmes, como eu já tinha dito no começo do vídeo, é um filme que foi lançado pela Netflix no dia 23 de setembro deste ano 2020. Ele é estrelado pela Millie Bobby Brown, que é muito conhecida pelos seus trabalhos em Stranger Things, como Eleven, mas não é só por aí que para. O elenco, ele é um elenco de peso. Eu achei muito boa a escolha dos atores. Então temos, além da Millie Bobby Brown como Enola Holmes, nós temos o Henry Cavill, que é o atual Superman, ele faz o papel de Sherlock Holmes. Temos o Sam Claflin, que é conhecido pelo Como Eu Era Antes de Você, se eu não me engano, é isso, no papel de Mycroft Holmes, que é o irmão mais velho da família. E nós temos Helena Bonham Carter, que é muito conhecida por tantos papéis que se eu colocar aqui uma lista, a gente vai o vídeo inteiro falando da filmografia dessa mulher. Mas pra quem não tá lembrando muito bem dos filmes que ela fez, um dos principais papéis que ela já atuou foi como Bellatrix Lestrange em Harry Potter. E aqui ela interpreta a mãe dos Holmes. Mas não é só de elenco bom que essa série nos perfis técnicos se destaca. Como diretor nós temos o Harry Bradbeer, que também é o diretor de Killing Eve, da série Killing Eve, e ele também é diretor de Fleabag. E uma curiosidade bem legal que eu fui descobrir logo depois que eu assisti é que esse filme ele tem como produtora executiva a própria Millie Bobby Brown e sua irmã Paige Brown. Mas chega de ficha técnica, chega de termos técnicos, vamos falar sobre a história, o porquê esse filme é legal e o que eu achei dele. O filme Enola Holmes, ele começa narrando a sua história em 1884, quando fala sobre o nascimento da Enola, quando conta a questão da família, a ascensão de Sherlock Holmes, a ascensão do seu irmão mais velho, o Mycroft, na política, o Sherlock Holmes como detetive, e Enola Holmes, que cresce basicamente sendo criada apenas pela sua mãe, já que o seu pai morreu e os seus irmãos foram embora para seguir suas carreiras. E no final restou apenas Enola e sua mãe. E a sua mãe, no caso, ela é uma mulher que tem uma cabeça muito aberta, ela é uma, podemos dizer, ativista pelos direitos das mulheres daquela época, até porque se até nos dias de hoje a gente tem que lutar pelos nossos direitos, imagina em 1884. E por causa disso, por causa das suas convicções e por causa das suas crenças, ela acaba ensinando a Enola práticas de artes marciais para ela se defender, para ela ser uma mulher forte, e também ensinou ela em muitas raízes de ciências, filosofias e literatura. Ou seja, naquela época, enquanto muitas meninas, muitas moças da idade da Enola estavam aprendendo a costurar, a cozinhar, a cuidar de uma casa, a ter bons modos e etiqueta para arrumar um bom marido, Enola cresceu sendo criada pela sua mãe para ser uma mulher forte, para ser uma mulher segura, que cabe a ela traçar o seu próprio futuro. Porém, como nem tudo são flores, quando Enola completa seus 16 anos, a sua mãe misteriosamente desaparece, some sem mais nem menos, vira pó, ninguém sabe onde tá. E por causa disso,
os seus irmãos mais velhos, Sherlock e Mycroft, são acionados para que eles tentem achar a mãe, ajudem ela a achar a mãe, principalmente o Sherlock, que ele é um detetive ímpar, não tem outro detetive tão bom quanto ele, para descobrir onde foi sua mãe. Porém, as questões começam a se complicar um pouco quando Mycroft, que ele ainda é uma pessoa de cabeça extremamente fechada e muito preocupado com a sua imagem perante a mídia, ele detém, ele fica com a sua guarda, e por isso ele decide que Enola deve ir para um internato de garotas para ela aprender os bons modos, já que na cabeça dele a mãe ficou louca, a Enola é uma selvagem, porque ela não se porta como uma dama que ela deveria se portar na época. Porém, desesperada com essa possível realidade, Enola sai sozinha em busca da sua mãe. Não precisa de ajuda dos seus irmãos, ela simplesmente cata suas coisas, começa a entender que a sua mãe deixou algumas pistas para as duas se encontrarem mais para frente, e ela decide ir sozinha em busca, investigar esse desaparecimento. No meio do caminho, ela acaba se envolvendo com o desaparecimento de um marquês. Se você não sabia, a história de Enola Holmes, o personagem Enola Holmes, ele foi criado por Nancy Spring, uma autora que criou uma sequência de 6 livros para essa série para contar a história de Enola como detetive. E o primeiro livro, que no caso foi o livro que inspirou esse filme, ele chama Enola Holmes e o caso do Marquês Desaparecido. Enquanto Enola tenta descobrir onde sua mãe foi parar, ela também ajuda o tal do Marquês Desaparecido. Bom, mas basicamente essa história é o enredo, é o que a história conta. Eu não vou entrar em mais detalhes porque já vai começar a ser um spoiler e eu não quero contar spoilers aqui. E agora eu vou contar um pouquinho sobre o que eu achei desse filme. Esse longa pra mim foi uma surpresa muito agradável. Eu fui assistir totalmente despretensiosa, por mais que eu estivesse com vontade de assistir esse filme, mas eu fui totalmente despretensiosa, eu não esperava nada demais, eu fui só, mesmo querendo matar o tempo, assistir, ver o que eu achava, e pra minha surpresa, foi uma experiência extremamente agradável. Eu gostei muito do filme, eu gostei muito da mensagem com que ele passa, porque ele tem uma mensagem de feminismo muito grande, de luta da mulher, de luta pelas conquistas dos lugares, pelas vozes das mulheres. Toda a questão do filme, todas as intrigas, as brigas, as conclusões das coisas, você vê que é uma crítica social no fundo. Você vê que a produção, a direção, o roteiro, eles se preocuparam muito em levar essa questão de mostrar que naquela época a mulher, por mais difícil que fosse a mulher ter uma voz na sociedade, elas estavam ali lutando, e isso fica muito visível na Enola, porque por muito tempo, por mais que ela fosse criada pela mãe, com experiência em artes marciais, com experiência em literatura, ciência, enfim, ela é uma criança muito inteligente, porém ela é uma criança que ela ficava em casa, ela aprendia tudo em casa, e ficava ali reclusa com a sua mãe, nunca precisou colocar isso à prova, entendeu? E a partir do momento em que ela decide que ela vai sair de casa para procurar sua mãe, e ela está sozinha no mundo extremamente hostil, inclusive onde as mulheres são extremamente objetificadas, que Enola mostra realmente como ela é brava, como ela é guerreira, como ela é forte, como ela é determinada, e como realmente a sua mãe a preparou muito bem para que ela decida o que ela vai ser quando ela crescer, quando ela quiser seguir seus próprios passos. Também é muito legal que o filme se passe numa época onde estava tendo um movimento sufragista. E se você não prestou atenção nas suas aulas de história, eu vou contar brevemente, mas muito brevemente mesmo, o que era o movimento sufragista. Esse movimento ele aconteceu em várias partes do mundo. No caso, nesse cenário, ele se passa em Londres, e ele aconteceu em torno do final do século XIX, começo do século XX, e era um movimento da busca das mulheres para conseguir o direito a voto. Ou seja, naquela época, quem votava para escolher as pessoas que estariam no poder eram homens majoritariamente brancos, com muito dinheiro, com muito status na sociedade, ou realmente pessoas mais intelectuais que tinham vontade mesmo de estar nesse meio. Mas as mulheres não tinham voto, elas não tinham o poder de escolha do seu país, da sua cidade, do mundo, enfim. Elas basicamente se resumiam a pessoas que deveriam ficar dentro de casa, cozinhando, tendo boas etiquetas, ensinando seus filhos, cuidando dos seus filhos, dos seus maridos, nada mais do que isso, elas apenas estavam ali para isso. E o movimento sufragista basicamente queria que a mulher tivesse essa voz,
que ele tivesse o direito ao sufrágio, que é o direito ao voto. Mas vamos sair desse rolê histórico e vamos voltar para Enola Holmes. Então aqui é um ponto positivo, um ponto que eu gostei muito. Eu acho que todo mundo que gosta desse tipo de temática, a galera que se identifica muito com isso, vai gostar dessa temática, vai gostar desse filme, porque ele mostra a perspectiva da famosa família Holmes, do famoso Sherlock Holmes, no ambiente onde quem tá no topo são as mulheres. E quem resolve os perrengues também são as mulheres. E em falar em Sherlock Holmes, se você vai assistir esse filme por causa do Sherlock Holmes, eu vou falar pra você com bastante calma. Ele é apenas um complemento pra história. Ele não aparece em todas as cenas, inclusive, vários pedaços do filme é bem difícil ele aparecer, ele fica muito em segundo plano, ele é bem... Realmente, tá ali só pra falar, Holmes, Sherlock Holmes, entendi. Então, se você é fã de carteirinha de Sherlock Holmes, não quer ver outro detetive resolvendo seus casos que não forem o Sherlock Holmes, eu vou falar pra você, meus amigos, vão com calma aí, relaxa que o momento é da Enola. Mas é um filme muito agradável, ele é um filme que até te ensina muitas coisas, principalmente em contextos históricos, até porque as coisas históricas que acontecem durante o filme são coisas que realmente aconteceram na vida real. Também te ensinam coisas, por exemplo, sobre a questão do significado das flores, do significado de algumas trocas de palavras e o porquê elas estão ali, até porque Enola... A questão do nome Enola, para muitas pessoas esse nome vai parecer meio esquisito, mas durante o filme te é explicado que na verdade Enola não tá, esse nome não é em vão, ele na verdade se trata de um palíndromo, que se você tiver a fim de entender o que é, ou você pesquisa, ou você vai assistir o filme, porque eu não vou dar essa colher de chá, eu na verdade te recomendo assistir o filme, para você entender essas questões. Mas enfim, eu acho que basicamente é isso. Esse filme me agradou muito, eu me senti muito bem assistindo esse filme. Ele tem um pouco mais de 2 horas, mas ele foi super tranquilo, ele não é um filme que se arrasta, que você escora no sofá e fala, tá, beleza, eu acho que vou precisar de um pouco mais de pipoca pra isso. Mas é isso, se você já assistiu esse filme, comenta aí embaixo, vamos discutir um pouquinho dele, o que vocês acharam, qual foram as impressões, o que vocês acham que foi legal, o que vocês acham que faltou, precisava de uma coisa a mais. É sempre muito legal debater com vocês sobre isso, mas é que eu sempre falo, vamos com calma, respeitando a opinião dos coleguinhas. Você gostou desse vídeo? Achou legal a minha análise? Quer saber mais sobre alguns filmes, séries, jogos, tecnologia? Então se inscreve aqui no canal, fiquem atualizados, liguem o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte, compartilha nas suas redes sociais, mostra pros seus amigos, pros seus familiares. Meu nome é Letícia, você está no canal Alicrobes. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais.